Olá, muito boa tarde, muito bom dia ou boa noite, dependendo do horário em que você está a ouvir este áudio desta nossa aula. Continuidade da nossa primeira câmara, agora na fase terceira dessa primeira câmara, né? Tivemos a primeira fase, tivemos a segunda fase e entramos hoje com a aula número 17, na terceira fase, já indo para o final desta primeira câmara. Vamos rapidamente rever o nosso questionário das aulas anteriores, né? A aula 16A, o Eterno Feminino, e 16B, a Morte Mística. Então, a primeira pergunta, na realidade não era pergunta, era comentar, né? Pedia que você comentasse em poucas palavras os três aspectos de Prakriti, a imanifestada, a natureza e a rainha dos infernos e da morte. Isso está lá no PDF e também foi comentado no áudio. Então, para você responder essa pergunta, você tem que pegar o PDF e pegar as informações que estão ali e você resumir, né? Depois, os outros dois aspectos da Mãe Divina, o quarto e o quinto, também está lá no PDF, também foi comentado no áudio. É você ir lá no PDF, pegar a informação e resumir. A terceira questão, aí sim foi colocado na relação que há entre o Eterno Feminino, a Divina Mãe Kundalini, e a Mãe Terrena, que é a Mãe Física, biológica, como devemos proceder no nosso trabalho esotérico gnóstico para assumirmos a nossa espiritualidade. Então aqui está falando daquilo que eu comentei no áudio, que é você assumir a sua genética espiritual. Você assumir que você, na realidade, é uma alma e é um espírito. Você não é a matéria. Então, até agora, as referências que você tem referências dos 5 sentidos e do plano material, que é o seu pai físico terreno, a sua mãe física terrena, a sua família física terrena. É isso que você tem como referência. Para você conhecer a outra parte, você tem que renegar uma. Você não pode estar vivendo com as duas. Entende? Então, aqui a relação que há entre o Eterno Feminino, a Divina Mãe Kundalini e a Mãe Terrena, para assumirmos a nossa espiritualidade, é converter tudo que é material em espiritual. Então, a nossa mãe física passa a ser uma representação da Mãe Divina, só que eu assumo que quem é a minha verdadeira mãe é a Mãe Divina. E eu passo a conversar com essa Mãe Divina. Eu passo a conviver com essa Mãe Divina. Eu passo a buscar esta Mãe Divina. Não é que eu vou renegar a minha mãe física. Não é renegar. Você aceita ela por ser a sua mãe física, mas a sua verdadeira mãe é a espiritual, e é isso que você assume a partir dali. Depois vem a parte do pai, certo? Então é entregar-se a sua divina mãe. Tudo dentro do processo de trabalho interno que você vai fazendo. A quarta questão é: qual a verdadeira importância em se praticar o primeiro fator da revolução da consciência? Então você colocava dentro daquilo que você entendeu, né, qual é a importância do trabalho com o primeiro fator, certo? Claro que a principal importância do trabalho com o primeiro fator é a libertação da consciência, da essência que está aprisionada dentro dos múltiplos eus. E a partir disto ampliar o seu nível de consciência para que você tenha experiências mais concretas e você tenha também o despertar da sua consciência mais ativo, né? E, obviamente, consequentemente, você também ter o despertar da Kundalini, né? E também, obviamente, né, o primeiro fator vai contribuir em muito para a construção dos corpos solares e para a autorrealização íntima do ser. A quinta parte é, resumidamente, como procedemos na prática da compreensão profunda do eu durante a meditação. Então, era para você relatar como é que é a prática de compreensão profunda do eu durante a meditação. De uma certa forma, a questão 5 e a questão 6
elas estão intimamente relacionadas, só que na 6 você vai dar maiores detalhes diferenciais na parte da compreensão profunda do eu, com o que é a análise estrutural e o que é a análise transacional, que foi explicado na prática de desintegração do ego, no áudio. Então você tem que ouvir o áudio com atenção, né, para você explicar qual é a diferença entre uma análise e outra, certo? Tem que ouvir o áudio, certo? E depois, qual é o principal requisito, a número 7, última, né? Qual é o principal requisito para que um agregado psicológico indesejável ou eu seja eliminado pela Divina Mãe? Então, se eu já estou a dizer aqui que é um agregado psicológico indesejável, quer dizer que é uma coisa que você determinou que você não quer mais no seu interior, na sua vida, na sua psique, na sua parte psicológica e emocional. Então você já determinou, né? Não fui eu que disse para você, né? Eu até posso ajudar uma ou outra pessoa a perceber qual é o eu estrutural que ela está a trabalhar dentro da cena que ela está a trabalhar. Eu posso ajudar nesse sentido. Mas você tem que escolher a cena, certo? É você que escolhe a cena e a partir dali você começa o seu trabalho, certo? E tem que ser fiel a trabalhar esta cena até realmente sentir que aquele eu foi desintegrado. Quer dizer, você não tem mais aquela raiva, por exemplo, você não tem mais aquele desejo, você não tem mais dentro de você, você não sente quando entra para aquela cena, certo? Isso é trabalho, é trabalho. E você vai desmantelando isto todos os dias na medida em que vai fazendo o trabalho. Então, qual é o principal requisito? Não é orar a Mãe Divina. Orar a Mãe Divina está dentro dos requisitos, certo? Mas para que a Mãe Divina ela desintegre um ego, você tem que estar arrependido de ter aquele ego, de ter alimentado aquele ego e de estar dando força para aquele ego e de ter optado em criar aquele ego. Você tem que arrepender-se. Não é culpa e não é remorso, é arrependimento. Sem arrependimento, você volta a cair no erro, volta a se cobrar, volta a exigir-se, volta a se machucar, volta a se autoflagelar, você faz de tudo contra si, que são egos novamente que estão a fazer. Certo? Na realidade, você abre umas comportas de outros eus que vêm contra você, que na verdade são tudo associados do eu gnóstico, que quer fazer o trabalho interno, né? Então eles começam a se auto-maltratar ali em nome de um trabalho espiritual, né? Não é isto. Isto é a culpa, isto é o remorso. O arrependimento não faz isso. Certo? Arrepender-se. Enquanto você não se arrepender, não vai ter desintegração do ego verdadeiramente, profundamente. Eu, quando fiz o meu trabalho de arrependimento mesmo, de ter me entregue para outras mulheres, ter amado outras mulheres, ter amado outras mães e não a minha divina mãe, foi quando eu realmente senti a minha mãe divina mesmo comigo. Praticamente como se fosse um ser de carne e osso. Enquanto você não sentir isso, está fazendo um trabalho, mas ainda não chegou. Bem? Então, estas foram as questões desta semana. E ficou, então, de trabalho interno para você, as meditações dessa semana, a morte mística, e é isso que também vai continuar sendo a base do trabalho que nós estamos a dar prioridade neste processo agora, certo? E foi solicitado que você enviasse um feedback, né, do trabalho que você está fazendo. Volto a repetir, isto não é uma questão obrigatória. Se você acha que aquilo que você está trabalhando como cena é algo um tanto quanto particular e que isso fere ou interfere com a sua questão íntima e que poderá, de repente, cair em mãos erradas ou coisas que o valha, não faça, não mande, ok? Não mande. Faz o seu trabalho. E lute para que você tenha resultado. Simplesmente isso, né? Porque o trabalho é este, né? Quando a gente tem apoio de uma pessoa que está liderando, de uma pessoa que está orientando,
Aquela pessoa está transmitindo para você a experiência que ela tem no trabalho interno. Isso, né, é assim em todas as escolas de práticas espirituais, em todos os tempos foi assim, né? O líder, ele como tem experiência, ele está ensinando aquilo que ele tem experiência. O líder não está ensinando teoria, está ensinando prática. E é isso que nós estamos tendo agora com estas aulas da primeira Câmara. Tudo que eu estou passando para vocês não é apenas o que está escrito no papel. Eu estou passando para vocês a minha experiência também, que está de acordo com a experiência dentro do gnosticismo. Tá? Não está nada fora daquilo que a gnose expõe e coloca. Então, volto a repetir, a questão de você enviar o seu relatório de morte do ego com detalhes é uma questão realmente pessoal. Se você não quer, não é obrigado. Tá? Então vamos lá. Aula número 17, os mitos da criação. Então nesta aula, eu não vou me prender muito à questão teórica do PDF. Você leia o PDF, porque as questões vão estar de acordo com o PDF e de acordo com o áudio. Então, se nós mandamos o material para você, é para você estudar o material. Tá? Se você fizer pesquisas externas, fica por conta própria. Tá? Então, é interessante que você reveja, para você entender um pouquinho mais a questão da ligação desta aula, da associação desta aula com outras, você rever direitinho o que você entendeu sobre a diferença entre ego e essência, o que você entendeu sobre os chakras e o que você entende sobre a alma e o seu despertar, certo? Esses 3 requisitos são importantes para você entrar agora na metafísica gnóstica, porque esta aula ela começa a entrar na metafísica gnóstica. Já tivemos aulas dentro da metafísica gnóstica, que foi mais além da morte, né? O retorno e recorrência, a roda do samsara, isso faz parte da metafísica gnóstica. Mas aqui também faz parte da metafísica gnóstica. E nós demos também já uma prévia disto, quando nós falamos sobre os 5 aspectos da Mãe Divina, principalmente os 2 primeiros aspectos da Mãe Divina, a manifestada e a Mãe Natura Cósmica. Né? Ali já estamos falando dos mitos da criação, já estamos entrando nesta parte, não diretamente, mas estamos entrando nesta parte. Então eu vou citar aqui o que está no PDF, né, sobre o início desta aula. A criação. Em sua ânsia pelo conhecimento de suas próprias origens, a alma desvia seu olhar, que antes estava voltado para dentro de si mesma, e o lança para o alto, para o brilho deslumbrante das estrelas que cintilam enigmáticas entre o grande abismo celeste de onde tudo surgiu. Tomada pela mais espantosa inspiração, a alma apreende verdades universais em uma espécie de visão mística que transcende os 3 enigmas do tempo. Quais são os 3 enigmas do tempo? E que logo será transposta para uma linguagem simbólica e alegórica, a única capaz de permitir que a mente humana se aproxime das grandezas cósmicas inimagináveis aos simples mortais. Então aqui já está nos dando uma dica sobre o que é o teor principal desta aula. Não é nós aqui estarmos a tentar encontrar o elo perdido da criação do homem, da origem do homem, de acordo com a ciência ortodoxa. Não é isto. Se nós nos prendermos a isto, né? Mas o cientista não sei o quê, mas a teoria não sei o quê, porque isto não sei o quê, porque a ciência chegou à conclusão, porque a física quântica, papapá. Isso tudo são coisas ainda materiais. Ainda podem ser vistas, analisadas, mensuradas em laboratório. Mesmo que o laboratório tenha que ser um
mega laboratório, mas pode ser. Então não vamos nos prender a isso, ok? Quando estamos a falar dos mitos da criação, é justamente isto que está sendo dito neste primeiro texto do PDF. Visão mística, que vai para além dos 3 enigmas do tempo, que é e está associada a uma linguagem simbólica e alegórica, para que o homem, ou melhor, a mente humana, mente esta consciente, porque nós temos a mente consciente, subconsciente e inconsciente. A mente consciente, ela consiga penetrar, aproximar-se, perceber grandezas cósmicas que ela não imagina, certo? Que o homem comum não imagina. Não é, repito novamente, nós ficarmos a buscar respaldo técnico, teórico, científico, ortodoxo, material, para validar a ciência esotérica, mística, espiritual. Concordo plenamente com uma estudante de física, como física quântica, que ela diz: se você necessita de respaldo teórico, científico, para justificar e respaldar a sua crença, então você, na verdade, não acredita em nada. Principalmente você não acredita em Deus, que você acha que acredita. Dou total e 100% os parabéns para a definição que ela deu. 100%. Se você só acredita e não é consciente do que você acredita, você vai ter que buscar respaldo em outros lugares para testificar aquilo que você acredita. Porque você não é capaz de ir ver. Mas não é capaz de ir ver não porque não tem a capacidade, já que você tem a essência e você tem a consciência. Você não quer. Porque no momento em que nós vamos verdadeiramente ao encontro desta verdade, desta realidade, nós temos que derrubar muitos paradigmas, muitas crenças, muitos conceitos que nós carregamos da nossa cultura, né, até mesmo centenas de anos. E como cada um de nós é fruto desta cultura, né, nesta existência, você é fruto da cultura do país onde você nasceu. E se você, por exemplo, nasceu em França, mas está vivendo em Portugal, você já tem dupla influência cultural. E você vai ter que derrubar ambos os paradigmas, ambos os fatores de crenças de ambas as culturas para você conseguir ir mais além. E aí a pergunta é: você quer? Essa é a pergunta. Esta é a verdadeira pergunta. Você quer? Mesmo que nós estejamos aqui nesta aula, e você vai ver isto, né? E se você quiser fazer as suas pesquisas como a aula também expõe e sugere, você vai buscar uma informação em alegorias, em mitos religiosos, né? Que obrigatoriamente não tem que ter o respaldo científico. Então aquela história, mas a Arca de Noé verdadeiramente existiu? Mas o que você está estudando? Simbolismo, espiritualidade ou ciência? Você tem que escolher qual você está estudando. Qual você está estudando. Porque cada uma está falando com uma parte de você. A ciência ortodoxa fala com seus sentidos. A ciência espiritual fala com o seu espírito, com a sua alma. Com você desenvolver outros sentidos. Para você ir mais além dos 5 sentidos. Mas se você quer ficar preso aos 5 sentidos e ao mesmo tempo estudar espiritualidade, você está criando um conflito dentro de você. Sinto muito em lhe dizer isso,
mas eu acho que deve ser dito isso, para a gente entender aonde nós estamos botando nossos pés. Se você quer ficar com os 5 sentidos, você está criando conflito em estudar coisas de outros sentidos, coisas espirituais. E que isto vai obrigar você, ou vai exigir que você vá ao encontro dos 5 sentidos para provar para você que a espiritualidade é real e é verdadeira. Mas essa prova só existe e sempre existirá dentro de você. É lá no íntimo seu, é lá no âmago, na sua própria consciência e essência, que vem a ser o seu ser, que é o Deus diminuto dentro de você. Diminuto, não confunda com demiurgo, diminuto, tá? Que está de acordo com o seu nível, com a sua consciência. E aquilo que ela pode se manifestar aqui e agora. Então, o simbolismo da criação é justamente para nós percebermos que todos os estudos que foram feitos até agora, dentro dessa questão da criação, da vida, do homem, do universo e tudo aquilo que nele existe, tem por base a cosmogonia universal, ou cosmogenia, que a cosmogonia é a especulação sobre a origem e formação do mundo que se encontra em muitos mitos religiosos e na filosofia dos pré-socráticos, principalmente de Tales de Mileto, que ele levantou a teoria e agarrou-se à teoria que a origem de todas as coisas está na água. E se você fizer aí uma associação com Darwin, ou Darwin, como alguns dizem, né, abrasileirado, ele também diz que veio da água. Ele também coloca a questão da água, né? Então, uma teoria está relacionada com a outra, né? A palavra cosmogenia vem do grego koiné, com capa, koiné, que é cosmos, mundo, mas encontrar em um novo estado de ser. Certo? Koiné é a junção de 2 radicais que tem como interpretação cosmos ou mundo, mas encontrar em um novo estado de ser. Tá? Também o simbolismo da criação e a busca disto está associado com a teogonia universal, que vem do grego, a união entre 2 radicais que é theos, que significa Deus, e gonia, que significa nascimento. Também conhecida por genealogia dos deuses. Tá? Isso está muito fortemente demonstrado tanto nas mitologias dos deuses gregos, dos deuses egípcios e também dos deuses nórdicos. Tá? Esta genealogia dos deuses. E também este simbolismo da criação nós vamos encontrar associado ao Apocalipse, do grego apocalipsis, que significa revelação. Apo, tirado de, e calumna, véu. Então é o véu que é tirado, revelado. Está intimamente relacionado com o judaísmo e também com o cristianismo, que é chamado de revelação divina. Só que muitas vezes algumas pessoas, né, por uma questão especulativa, por uma questão também dramática e uma questão enfática e até mesmo de chamar a atenção, associam o livro da Revelação, o Apocalipse, com o fim do mundo, que na verdade não tem nada a ver. Então o Apocalipse é o livro de São João, ou Apocalipse de San Juan, o livro da Revelação, escrito por São João, ou João, na ilha de Patmos, no mar Egeu. Então, a cosmogonia e a teogonia universais, combinado com os apocalipses, formam toda a estrutura simbólica da criação. Tá? Mas o que esse simbolismo todo, cosmogonia, teogonia e apocalipse, querem verdadeiramente transmitir?
Querem transmitir a realidade do seu universo interior. Nunca eles quiseram transmitir a realidade do universo exterior. Por isso que eu disse antes, você querer estudar espiritualidade a partir dos 5 sentidos vai dar mal. Vai ser mal, vai ser ruim. Porque muita coisa você não vai encontrar que dê respaldo àquilo que você acredita. Vai criar conflito, vai criar confusão. Então você tem que separar as coisas. O que é dos 5 sentidos pertence aos 5 sentidos. E pertence à carne. Pertence à existência, ao existencialismo, principalmente do ego. Né? E o que é do espírito, o que é espiritual verdadeiramente, pertence ao ser, pertence à sua alma desperta. Tem que separar. Certo? Então vou repetir novamente. A cosmogonia e a teogonia universais, combinado com os apocalipses, são estruturas simbólicas que procuram falar para você de coisas que existem dentro de você. Em outras palavras, do seu próprio universo interior. E a partir deste conhecimento simbólico da criação do universo, combinado com você perceber isso no seu íntimo, é que começa o seu processo de desenvolvimento anímico. Anímico vem de anima, que é alma do grego. Até você chegar na realização espiritual, que tem por base a prática do aqui e agora. E todos os exercícios espirituais que o gnosticismo contemporâneo procura transmitir para você é para praticar aqui e agora. Não é para deixar para amanhã, nem para depois, nem para quem sabe. De repente eu vou estar reformado amanhã, de repente eu vou estar já com meu dinheiro no banco bem certinho, já vou ter minha casa, meu carro, meu marido, minha esposa, meus filhos, tudo mais. Agora eu vou me dedicar a isto. Aí a pergunta é você tem certeza que vai estar vivo amanhã? Não. Por isso que é aqui e agora. É já trabalhar. Tá? Já trabalhar. Dentro desse trabalho é para você desenvolver e alcançar aquilo que se chama de sabedoria intuitiva a respeito da natureza, da divindade suprema e o modo como você, que é um iniciado, pode estabelecer uma ordem fundamentada nas leis divinas em seu próprio caos interior. Certo? Então, é você alcançar a sabedoria intuitiva, que é através da meditação, através do estar consciente a cada instante, a cada momento, através do sonho lúcido, através de uma projeção astral consciente, aí tudo se engloba, tudo se engloba. E você vai despertando estas sabedorias internas na medida em que você vai trabalhando. Entende? Não precisa se preocupar demasiadamente. Você vai trabalhando. Tá? E à medida que você vai trabalhando, você vai entendendo e depois compreendendo qual é a natureza dessa divindade dentro de si, do seu ser, da sua essência, da sua consciência, do próprio ego, porque é uma natureza, né? E aí você vai começando, percebendo e conhecendo as leis divinas, você vai fundamentar a sua vida interior, que vai se refletir na exterior, de acordo com essas leis divinas. Entende? De acordo com essas leis divinas. Se você quer fundamentar a sua vida nas coisas externas, então por que você está estudando o espiritual? Você tem que pegar o espiritual, fundamentar como lei interior e viver essa lei no dia a dia. Se a lei espiritual diz não minta, você não pode mentir. E tem que trabalhar ao máximo para não mentir. Desintegrar o ego da mentira, o eu do engano, o eu da burla, o eu da falsidade. Você tem que desintegrar isso.
Que uma hora você pensa de um jeito, daqui a pouco é do outro, uma hora você está sentindo de um jeito, daqui a pouco é do outro. Essas contradições todas você tem que ir trabalhando para superar, para se fundamentar na lei espiritual. Caso contrário, você não sabe em que mundo você quer viver. Entende? E não consegue estabelecer uma ordem, um equilíbrio dentro do seu íntimo. Então nós temos que perceber que a partir desta sabedoria intuitiva, nós vamos começar a entender, né, o que é o incriado. Ele é o absoluto, como diz o gnosticismo. E absoluto podemos chamar de Deus dentro do cristianismo, certo? Mas ele é o absoluto, ele é o todo. Ele é a energia primordial de todo o cosmos, de todo o universo, não manifesto, porque é incriado, é não manifesto. Então, é a Divina Mãe imanifestada. Aonde que ela está? No Pralaya, que é a noite cósmica. Quer dizer que não há nada, é apenas escuridão. Isso é o incriado, isto é o absoluto. Por isso ter o termo absoluto, porque ele é absolutamente tudo ao mesmo tempo. Não existe farpas, não existe aonde se agarrar, nem ao mesmo tempo aonde se perder. Não existe. Ele é o que é, e é tudo aquilo naquele instante. Entende? É isso que ele é. Por isso que é incriado. No momento em que a Divina Mãe, indo um tanto quanto contra, né, podemos chamar assim, mas não tome essa palavra na sua totalidade, aquilo que foi a ideia de Adão criar Eva, na cosmogonia, quem cria é a Eva criando o Adão. Então a Divina Mãe cósmica, para gestar-se, ou melhor, para ela ficar fecunda, ela cria o varão. Ela cria a sua contraparte. Porque veja, se ela é o Pralaya, a noite cósmica, a escuridão, então ela é todo o negativo. Negativo, estou falando de polo. Para ela criar alguma coisa, ela tem que criar dela própria, tem que desmembrar dela própria a luz, que é o poder ativo, ou a energia ativa, que é o polo positivo. Então ela cria. Isto será o princípio. Certo? O princípio. Que é o espírito criador. É o espírito e o criador. O espírito e o criador. Tá? A partir desta energia agora masculina gerada dentro dela, ou junto com ela, na noite cósmica, essa luz começa agora a propagar-se para vir a gerar a substância. Essa substância vai dar forma a tudo aquilo que vai ser material, até chegar na criatura, a imagem e semelhança do Criador ou Creador. Só que essa imagem e semelhança não diz que a criatura tem todos os poderes do Criador. Não pode. Ela tem todos os poderes na semelhança de uma gota do oceano conter o oceano. É nesse sentido. Então, toda criatura ou toda matéria, nela está presente a gota ínfima do Criador. Está lá, presente. Quando a matéria, ela olha para esta gota e ela diz: eu quero ser esta gota. Ela abdica daquilo que ela sempre acreditou que era matéria e criatura. Ela abdica disto. Ela tem que abdicar disto. Então ela começa a quebrar todos os elos de ligações psicológicas, emocionais, de desejos, que é o ego,
que é a mente humana, para ela começar a se transformar, a se recriar, a se sublimar e numa alquimia interior espiritual, ela se transformar na gota, que é a alma, para ir unir-se com o espírito, que é o ser. Estão entendendo? Enquanto a criatura ela se debate entre os apegos materiais, os desejos materiais, as ligações materiais, e ao mesmo tempo, ao vazio interior que ela carrega, ela sofre. Ela sente dor. E ela morre. Ela nasce no desejo de voltar a sentir as coisas materiais e morre como consequência dos desejos que ela carrega. Terrível isso. Perturbadora. E que obriga a gente a pensar, a avaliar, a analisar as coisas. E não é qualquer um, e não são todos, que querem isto que está sendo dito. Se transformar na gota do oceano. A maioria, mesmo estudantes esotéricos, místicos, espirituais, eles preferem agarrar-se àquilo que para eles faz sentido, entre aspas. Que sentido é este? Aos 5 sentidos. Simples quanto isso, né? Aos 5 sentidos. Faz sentido aos 5 sentidos. Então eles preferem dar valor aos 5 sentidos e aquilo que os 5 sentidos colocam diante deles diariamente, do que olhar para dentro, olhar para o oceano e perceber, meu Deus, por que eu tenho que ficar preso à migalha se eu posso ser uno com aquilo que criou a migalha? Não é? É como você está diante de uma escolha. Você é um pombo ou você é uma migalha de pão que o pombo vai comer? O que você prefere ser? Eu preferiria ser o pombo que come uma migalha. Porque no momento em que eu sou a migalha e o pombo se alimenta de mim, eu me transformo no pombo, mas eu não tenho consciência do pombo. O que adiantou? Nada, não é? Estão entendendo? Eu até coloco essa alegoria para ser chocante e vocês mesmos perceberem, porque é algo que para os seus 5 sentidos, ou para os nossos 5 sentidos, é fácil a gente ver. Tá ali um pombo, você vai num café, tá ali um pombo. E você deixa cair lá uma lasquinha do pão, uma coisinha lá da sua tosta, e ele vai fazer o quê? Ele vai lá para pegar. Então você quer ser a lasquinha da tosta, o grãozinho do pão que caiu no chão, o farelinho que caiu no chão, que o pombo vai lá comer, ou você quer ser o pombo que come o farelinho? É isso que é a escolha. É isso que é a escolha. Entende? Então, nessa questão, é importante nós nos situarmos aonde nós estamos, o que é que nós estamos vivendo e o que nós queremos viver. Isso é importantíssimo nesse momento. Né? Eu quero ser apenas a criatura criada ou eu quero ser uno com o Criador da criatura? É este o momento. E tem muita gente dizendo que 2020 é um momento da revelação das verdades. E essas verdades têm que se revelar dentro de cada um de nós. Tem que se revelar. Tem que se revelar. Tem que se revelar. Se você pegar a mitologia de qualquer uma das existentes, né? Mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia nórdica, mas principalmente vamos pegar a grega. Qualquer personagem que você pega ali como Teseu, Perseu, Hércules ou Heracles, né? Qualquer um desses que você pegar e você for ver a história,
mostra lá que grande parte da humanidade é brinquedo dos deuses. E apenas um semideus, que é aquele que aceita a sua o quê? Estou ouvindo aqui um vazio, não estou ouvindo o retorno. Aceita a sua o quê? Genética espiritual. Eu sou filho do cosmos. Eu sou filho do eterno. Eu sou filho ou sou filha de um Deus que está dentro de mim, que é o meu ser. Eu sou. No momento em que ele aceita esta genética, ele é um semideus. Só que agora ele tem que trabalhar os 12 trabalhos de Hércules ou Heracles, não é? Para ele realmente assumir isto, pedaço por pedaço, recuperar cada partezinha para ele ser a gota do oceano e vir a unir-se ao oceano, sentar à direita do Pai. Assim como está escrito Jesus falando, está lá também na mitologia grega, onde Zeus chega para Hércules e diz: para te sentar à minha direita, tu tem que fazer isso. É tem que, não é se quiser. Não é se quiser, tem que. Se quiser sentar à minha direita, tem que fazer. Se não, fica do jeito que está e fica vivendo com esses outros que estão aí, que não querem nada com nada, que não trabalham nada e que ficam acendendo velas e orando e pedindo. Essa é a visão que o universo tem da humanidade, pessoal. Não adianta a gente ficar aqui inventando conversinha e historinha. Os seres espirituais elevados, eles olham para a humanidade, é um bando de formigas. Que só aquele que olha para dentro de si e vê e aceita que ele não é formiga, é que ele cresce e se desenvolve. O resto continua dentro do formigueiro, dentro do cupinzal. Continua ali. Entende? Percebe? Então, um dos axiomas, né, da criação é justamente aquilo que está dentro do hermetismo. O que está embaixo é como o que está em cima. É como o que está. Agora, é a criatura que tem que olhar para dentro de si e ver aquilo que está em cima, que na verdade está nos céus, que na verdade está na parte superior da mente e que faz parte do emocional superior, entende? Ele olhar para isso e dizer: eu quero isto dentro de mim, aqui embaixo. Aqui embaixo quer dizer se manifestando através da minha personalidade, através dos meus 5 sentidos. Só que eu já tenho outros sentidos desenvolvidos, aflorados, trabalhados. Percebe? Nesse sentido. Tá bem? Então, onde é que está a base para nós realmente decidirmos que é este o caminho que nós queremos? No despertar da consciência. Quando eu desperto a minha consciência, não é despertar a consciência apenas por um segundo que eu peguei uma cartinha, olhei para ela e achei bonito. Né? Ah, que bonita esta imagem. E naquele momento a minha mente ficou limpa de pensamento, porque eu só estava olhando os detalhes da imagem. No momento que eu largo a cartinha, a fotografia, a minha mente vem poluída com 500 ideias, 500 histórias. Então eu pego uma fotografia minha de 5 anos de idade, olho para aquela fotografia e minha mente ficou em branco. Porque eu estou olhando para a fotografia, estou olhando os detalhes da fotografia. Quando eu largo a fotografia ou simplesmente perco a consciência daquilo que eu estou fazendo, o que vem na nossa mente? Toda uma história contando quando eu tinha 5 anos. Que o meu pai, quando eu tinha 5 anos, fez isso, a minha mãe, a minha avó, o meu cachorro, que naquela época a gente matava porco, que naquela época a gente ia no poço buscar água, e aí começa aquela conversa, pronto, dormiu a consciência. Já não está mais desperta. E sabe o que acontece lá no nosso íntimo? Aquilo que eu acabei de falar. A gente está vendo claramente que a gente gosta dos 5 sentidos, que a gente gosta das coisas materiais. É isso que a gente começa a perceber. A gente começa a ver que a gente gosta mesmo, a gente tem um prazer nisto. Entende? E que a nossa história de pesquisa e de busca e de estudo espiritual
na verdade, não é real. Porque quando vem essas coisas, a gente tem prazer em falar dessas coisas. A gente tem prazer em ficar lembrando dessas coisas. E até temos prazer de contar para as outras pessoas. Então, de qual paternidade ou de qual maternidade você quer estar, quer ser? É essa da fotografia de quando você tinha 5 anos e era um bebê? Ou aquela que é espiritual? Qual é que você quer? Qual? Qual é que passa a ser importante verdadeiramente para você? A paternidade e maternidade da formiga? Ou a paternidade e a maternidade de um Deus? Qual é que você quer? Qual é que você escolhe? Então, o despertar da consciência é a criação do nosso centro de gravidade permanente na espiritualidade. Vou repetir a frase. O despertar da consciência é a criação do nosso centro de gravidade permanente na espiritualidade. E aí, este centro de gravidade chamado despertar da consciência, ele passa a ser a nossa pérola seminal ou embrião áureo. Quer dizer, a essência buddhata, agora sendo búdica. Ela está desperta. E ela olha para os dois lados da moeda, os 5 sentidos e o metafísico, e ela diz: o metafísico é eu. O físico é passageiro, é momentâneo, não é eterno. Eu quero o que é eterno. Entenderam? Todo esse universo, inclusive o universo interior de cada um de nós, está regido por 2 grandes leis. A lei do Triamazikamino, Kamino é com K, e Zi é com Z. Triamazikamino, a lei do 3. Tanto o universo consolidado material, como o universo interior está regido por estas 3 leis. A lei do princípio ativo, que é aquele lá que eu falei, lembram? Da luz, que é o polo positivo, que na Igreja Católica ou no cristianismo primitivo era chamado de santo a afirmar. Ela é composta do princípio passivo, a mãe divina, gestora, o útero cósmico dentro da noite cósmica do Pralaya, que é o polo negativo, que é o santo negar. E o princípio conciliador, que é o polo neutro, que é o santo conciliar da Igreja Católica, que é o Cristo, que é o cria, que é o criador de tudo aquilo que a mãe e o pai pensam, sentem e desejam. Falando cosmicamente. E isso está presente não apenas no cristianismo. Nós temos que sair da prisão da cultura religiosa, católica, apostólica romana. Temos que sair disto. Isso é apenas uma parte do todo. A gente não pode só ficar agarrado numa coisinha de nada. Volto a repetir, na casquinha do pão. Na migalhinha que caiu no chão. A gente tem que se agarrar no todo. Então, esta tríade espiritual, divina, criadora do universo está presente em todas as religiões, em todas as filosofias, em todos os conhecimentos. No Egito nós vamos ter Osíris, santo afirmar, polo positivo, Ísis, princípio passivo, polo negativo, santo negar, Horus, o princípio conciliador, polo neutro, santo conciliar, o Cristo egípcio, Horus. Nos nórdicos nós temos Odin como santo afirmar, Frigga como santo negar, polo negativo, e Balder como santo conciliar, o Cristo nórdico. Os celtas nós vamos ter Dagda como sendo o polo positivo, Danam como o polo negativo, Lugh como o santo conciliar, o Cristo celta. Na Índia nós vamos ter Brahma como sendo o polo positivo, o princípio ativo, o santo afirmar, Vishnu
como sendo o santo conciliar, e Shiva, a deusa mãe, como sendo o santo negar, o polo negativo. Seguindo a mesma posição, Brahma, Vishnu e Shiva, temos o cristianismo, que colocou na mesma ordem Pai, Brahma, Vishnu, Filho, Shiva, Espírito Santo. Interessante, né? Realmente, o Senhor Jeshua Ben Pandira, conhecido por nós de Jesus Cristo, ele foi à Índia. Aqui está mais do que provado. Porque a ordem que ele coloca é a mesma ordem do que os indianos. Certo? E a outra lei que também está dentro de nós é a lei dos 7. Isto é fácil de você entender, né? Por isso que eu falei antes, veja lá os chakras, porque é a lei dos 7, é a lei do Epta Paraparshinok. Epta Paraparshinok, a lei dos 7. 7 chakras, 7 cores visíveis do arco-íris, 7 dias da semana, né? Tudo tem o 7, certo? Então, esta lei é a lei que dá ordem, enquanto que a lei do 3 é a criadora do universo, criadora do universo. A lei do 7 é a lei que equilibra, harmoniza, coloca ordem na criação. Caso contrário, tudo vira uma bagunça. Então, a lei do 7, ela coloca tudo no seu justo lugar. Tudo dentro da sua verdadeira frequência. Por isso que existem os 7 raios cósmicos, os 7 raios divinos, que cada um de nós pertence a um raio destes. Qual é o seu raio divino? Você já sabe? Tem curiosidade em saber? Despertar a consciência, tornando ela o seu centro de gravidade permanente, para que você tenha acesso a esta outra realidade. Assuma a sua paternidade e maternidade espiritual, para você começar a ter acesso a esta outra realidade. E você vir a saber qual é o seu verdadeiro raio divino. A que raio divino o seu ser pertence? Para você cumprir a sua missão na Terra de acordo com o seu raio divino. Isso é importantíssimo. A sua missão nesse mundo. Tá? Então esta era a aula que eu tinha para transmitir para vocês. Né? É uma aula muito interessante, porque aqui é um convite para nós fazermos tomadas de decisões, sabermos em que ponto nós estamos, em que nível nós estamos, o que verdadeiramente nós estamos buscando. Esta aula é importante para isto. E a meditação que eu deixo para vocês não está por escrito. Ouçam agora o que eu vou informar e vocês depois vão, então, fazer na prática. Né? Então, a meditação, quer dizer, eu vou colocar também por escrito, né? Vai estar lá no material que é o sumário desta aula número 17, está por escrito. Quando você terminar a prática da morte mística, Marcos, eu tenho que deixar de fazer a morte mística para fazer a prática da semana? Não. Não. Você vai fazer a sua prática de morte mística, porque isto é a prioridade neste momento. E no final da prática da morte mística, você vai fazer a meditação. Ou melhor, vai continuar a meditação. Dedicando um pequeno momento para você meditar na criação. Já que a aula é sobre a criação. Então você vai visualizar o seu corpo físico. E nesta imaginação de visualização interior do seu corpo físico, como é que você vê o seu corpo físico? Do que ele é composto? Braços, pernas, pés, mãos, dedos, os sentidos, a cara, a cabeça. Você vai ver esta parte. Para além desta parte, do que ele mais é composto? Dos órgãos? Do que ele é mais composto? De todo aquele caminho representando os esgotos da cidade, né? Que é as nossas artérias e veias? Desculpe a analogia, né? Mas na verdade é. Não estou dizendo que o sangue é um esgoto, não é isso que eu estou falando. Mas é uma analogia. E toda a rede elétrica da nossa cidade são a rede elétrica nervosa. Então você vai ter que ver isto na sua visualização. Porque você está vendo o seu corpo.
Depois você vai ver o seu corpo se transformar em quê? Em bilhões e trilhões de moléculas, células, moléculas, átomos, energia. Agora, com energia, você vai sair, ir além do planeta, e lá do planeta você vai olhar os bilhões de corpos que circulam por este planeta. Os 7 bilhões de habitantes deste planeta, espalhados por este globo. E você vai se afastar e ver agora o sistema solar. E vai perceber que todos os planetas são compostos por esses bilhões de átomos que se transformam em energia. Você vai se afastar do sistema solar e vai ver a Via Láctea, composta por bilhões de planetas e sistemas solares diferentes, que na verdade são compostos por bilhões e bilhões e bilhões de átomos, que são energia. Você vai se afastar da Via Láctea e ver várias galáxias, do formato que vier, na sua tela mental. Se todas tiverem o mesmo formato da Via Láctea, não importa. E você vai estar vendo estas várias galáxias, que são compostas por bilhões e bilhões e bilhões de matéria, átomos, que se transformam em energia. E agora, você simplesmente está dentro da luz, vendo a luz criadora de todos os bilhões e bilhões de luzes que vão gerar as matérias. E aí, a luz apaga e você está dentro do útero divino e cósmico da Mãe e manifestada. Na noite cósmica. Naquilo que é chamado de Pralaya. E agora você fica ali, nessa escuridão, neste vazio, neste nada. Como é que é estar ali? Do que você sente saudade? O que você ali dentro sente que você deixou para trás de tão importante? E você vai descobrir aonde está o seu verdadeiro apego. Depois disso, você começa a voltar tudo de novo, só que mais rápido. Até voltar a ver o seu corpo, de olhos fechados, obviamente, em meditação. O seu corpo como ele é, aqui e agora, hoje, como ele está. Certo? Esta é a prática desta semana. E não é uma coisa que você vai demorar muito tempo para fazer. Não é para você ficar muito tempo olhando galáxia, olhando o planeta, olhando isso, não. A maior parte do tempo é para você estar dentro da noite cósmica. Este que é o importante. Certo? Então é isto. Muito obrigado pela oportunidade que é me dada de estar acompanhando vocês, de estar orientando vocês, de estar transmitindo para vocês essas informações de uma maneira muito mais objetiva, de uma maneira muito mais clara, preferivelmente, e ainda a partir da prática, a partir daquilo que vivenciei, não apenas daquilo que está escrito num papel. Qualquer um pode escrever o que quiser num papel. Muito obrigado, que a luz cósmica da Mãe Divina e do seu Pai interno, acompanhada do seu verdadeiro e real ser, esteja a iluminar a sua mente, o seu coração e a sua vida. Paz inverencial.